Compaixão em família. Há temas que, pelo menos para mim, eles são tão óbvios, que às vezes eu acho que não precisaria nem comentar, né? Porque se alguém perguntasse para mim, Fernando, é necessário ter compaixão em família? Acho que eu diria, você tem dúvida disso? Né? É tão óbvio que precisa ter compaixão em família, que eu acho que foi por isso que Emmanuel ele deu um foco no tema, não a compaixão em família em si, mas quem deve ter compaixão em família. Né? E aí, a gente vai notar que ele foca na pessoa que é religiosa, na pessoa que é ligada a trabalhos assistenciais, na pessoa que é caridosa, mas aonde ela exerce isso? Normalmente em templos religiosos, em atividades religiosas, e esse é o foco de Emmanuel. E aí sim há um ponto a ser refletido. Eu já citei em palestra anterior aqui, acho que foi a última, e já citei em outros momentos, sobre a porta do centro, que eu sempre digo que ela é mágica. A pessoa passa pela porta, ela se transforma. Ela entra no centro, ela se transforma. Né? Ela passa a ser uma pessoa generosa, boa, não fala palavrão, né? Ela fala baixo. E eu sempre digo que é óbvio que é necessário respeitar o ambiente do centro, claro, né? Mas ser assim apenas dentro do centro não ajuda muito, né? Porque a porta ela deveria funcionar ao contrário. A pessoa deveria mudar quando ela sai do centro, se tornar uma pessoa melhor quando ela sai do centro. E o que dirá como ela exerce a sua rotina, a sua vivência em seu lar com seus familiares? Porque se Emmanuel fala, é porque ele observa, né? E com certeza há muitas pessoas, e eu acho que até me incluo nisso, né? Que são muito generosas, têm o evangelho na ponta da língua, falam muito bem, né? Fazem caridades aos montes, são muito atenciosas com assistidos, mas em seu lar, como que essa pessoa age com a família? Como que ela age com seus pais, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Será que ela é tão generosa? Será que ela é tão atenciosa, tão caridosa, como ela é em suas atividades assistenciais e religiosas? Porque muitas vezes nós perdemos um pouco dessa noção. Tenho um amigo que falava que a intimidade leva à falta de respeito, né? E de certa forma é um pouco de verdade, porque muitas vezes a gente se perde em não prestar atenção que a gente não trata as pessoas de nosso lar com a mesma atenção, com a mesma caridade que nós tratamos as pessoas no centro, que nós tratamos as pessoas assistidas em assistência social. Por quê? Porque aquelas pessoas estão sempre com a gente. São elas que nos atormentam no dia a dia, são elas que nos cobram, são elas que fazem pressão em cima da gente, e a gente, de tanta intimidade com essas pessoas, acaba esquecendo da consideração, da falta de respeito, né? Por quê? Porque são íntimas nossas, nós acabamos achando que temos o direito de tratar do jeito que nós queremos. E isso não é verdade. Até mesmo porque a família, né?
entende-se que quem está dentro do lar é familiar, não é? Ela a família é a célula-mãe da sociedade. A sociedade é o que as famílias são. O conjunto de famílias formam a sociedade. Não é? E é na família que nós temos os nossos primeiros aprendizados, é no lar que nós temos os nossos primeiros aprendizados. E muitas vezes, ou quase sempre, nós vamos agir na sociedade como nós agimos na família. São os nossos hábitos que nós temos. Não? E vamos refletir fora, muitas vezes, a pressão que recebemos e a pressão que exercemos. Não é? Então, nós temos que refletir como é que nós estamos agindo, porque nós, espíritas, sabemos que, antes de reencarnar, a nossa encarnação é preparada. Decidido quem vai ser nossos pais, quem serão nossos irmãos, quem serão nossos filhos, e todas essas pessoas vão conviver conosco dentro de nosso lar, dentro da nossa família. São nossos familiares. E não raros são essas pessoas com quem nós temos débitos, reencarnamos juntos, porque temos débitos com essas pessoas. E se nós temos débitos e não tivermos compaixão com essas pessoas, talvez ao invés de resgatar esse débito, nós vamos piorá-lo. Quem visita asilo sabe que muitos idosos estão lá largados, como se fosse lixo reciclável. Não é? Ainda dá para fazer alguma coisa, eu encosto lá, mas eu não quero mais saber daquilo. Só que esse idoso é nosso pai, é nossa mãe. Não é? Muitas vezes as pessoas, em busca de certas realizações, se afastam de seus familiares, não é? Em busca de algum sucesso e se esquecem onde foi que Deus me colocou. Há muito tempo eu ouvi uma frase que me fez pensar nela há muitos anos. A frase falava o seguinte: todas as vezes que você tiver com um problema e não souber o que fazer, todas as vezes que você tiver perdido na vida, você já não encontra mais o caminho da vida, volta para as tuas raízes, porque foi ali que Deus te plantou. Porque foi ali que Deus te colocou. Onde estão minhas raízes? Minhas raízes estão em minha família. Isso é natural, né? Tudo bem, eu posso ter nascido em um lugar muito simples, muito pobre, aí eu estudei, trabalhei, tive uma boa renda e fui morar num bairro muito bom, em um lugar muito nobre, e eu não quero voltar para aquele bairro onde Deus me colocou ali. Tudo bem. Não é necessariamente isso a minha raiz. Mas a minha família, onde eu nasci, da onde vêm as minhas raízes, a minha hereditariedade, isso é minhas raízes. E são essas pessoas que compõem a minha raiz, que são minha família. E isso é algo muito importante para ser pensado. Isso é algo muito importante para que eu pare para pensar de que forma eu estou tratando essas pessoas. Porque essas pessoas pelas quais eu tenho obrigação de ter compaixão foram as pessoas que foram decididas que iriam reencarnar ao meu lado. Eu não sei se as pessoas que eu encontro no meu trabalho estava determinado que eu as encontrasse. Ok, que nada acontece por acaso, ninguém cruza com ninguém por acaso, não. Mas é meio difícil achar que, se eu trabalhei numa empresa que tinha 5.000 funcionários, todos eles tinham que cruzar comigo? Eu acho que não. Eu acho que, de repente, há um certo acaso aí. Mas na família, sim, na família as pessoas já estavam determinadas que iriam reencarnar juntas. E se já estavam determinadas muito antes de eu reencarnar, quando estava sendo programada a minha encarnação, é um tanto quanto óbvio
que muito mais eu tenho que ter compaixão para com essas pessoas. Então é necessário que nós paremos para refletir. Paremos para refletir de que forma estamos tratando as pessoas dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, não? Até mesmo porque, pelo menos aqui no plano material, nós não vamos ficar para sempre com eles. Eu e todo mundo vamos voltar para o plano espiritual um dia e vamos estar juntos dessas pessoas. Não sabe, André Luiz nos deu um ótimo exemplo. Ele foi para nosso lar, mas por um acaso a mãe dele não estava lá e ele não podia ir para onde a mãe estava. A mãe ia até ele, mas ele não podia ir até a mãe. Então é necessário que paremos para refletir como nós estamos tratando. Estamos tratando as pessoas com compaixão? Nós somos dentro de nossos lares o que nós somos no centro espírita? O que nós somos nos templos religiosos? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. Porque o dia a dia, a correria, a rotina, a intimidade, como eu falei, faz com que a gente não perceba. E muitas vezes somos rudes com as pessoas que, na verdade, nos amam. Então, eu acho que esse é o recado de Emmanuel. Não, de nada adianta você ser caridoso, você ter o evangelho na ponta da língua, você fazer ótimas obras de caridade, se você é um grosso dentro de casa. Português, claro. Não adianta nada. Tudo bem que ele próprio fala no livro. Nós não vamos discutir o mérito da pessoa que é boa nos tempos religiosos, nas obras assistenciais, tudo tem seu mérito e será contado, com certeza. Não? Mas nós não teremos evoluído, nós não teremos alcançado 100% em nossa encarnação se fizermos a coisa pela metade. Ok, você foi muito caridoso no templo religioso, mas dentro de casa não. Você fez a coisa pela metade. O ideal é fazer completo. Não? Então nós temos que parar para pensar. Eu sou a minha família, meu lar, a mesma pessoa que eu sou no templo religioso, e quando eu falo templo é porque eu não me refiro só ao centro espírita, todos os templos. Eu sou a mesma pessoa ou não? Eu acho que essa é a principal reflexão que Emmanuel nos coloca nessa noite. E é o que devemos refletir não só hoje, mas a nossa vida inteira, porque, se não a vida toda, a maior parte dela nós vamos passar com a família.